A família da minha esposa me tratava como um ninguém até eu ficar rico. Então eles tentaram apagar o contrato pré-nupcial. Então, o movimento que eu fiz os deixou em silêncio e sem poder. Quando eu tinha 23 anos, conheci a Sarah. Eu tinha acabado de sair da faculdade, trabalhando no meu primeiro emprego em uma empresa de Tim Denver. A Sarah estava terminando a licenciatura em pedagogia na época, e nos conhecemos no churrasco de um amigo em comum. Ela tinha aquele jeito de fazer todo mundo rir e se sentir à vontade. Para ser sincero, eu fiquei fisgado desde o primeiro dia. A Sarah vinha de uma família abastada. O pai dela era dono de algumas concessionárias de carros e a mãe administrava uma boutique em Boulder. Eles não eram milionários, mas tinham dinheiro suficiente para tornar a vida mais fácil. Minha família era de classe média. Meu pai era eletricista, minha mãe enfermeira, e eles criaram a mim e meus 2 irmãos numa casa pequena, mas aconchegante. Nunca passamos fome, mas férias ou roupas novas eram raridade. Enfim, a Sarah e eu nos demos bem desde o início. Começamos a namorar e em menos de um ano eu já sabia que ela era a pessoa certa. Pedi ela em casamento num parque onde costumávamos passar os domingos preguiçosos, e ela disse sim. E tudo parecia perfeito. Bem, quase tudo. Os pais dela, especialmente o pai, não estavam muito empolgados comigo. Desde o começo, deixaram claro que não me achavam bom o suficiente para a Sarah. Não era hostilidade direta, mas sim comentários sutis que me lembravam do meu lugar. Coisas do tipo, e então, Matt, qual é o seu plano para os próximos 5 anos? Ou você sabe que a Sarah está acostumada com um certo estilo de vida. Eu ignorava porque amava a Sarah e ela me apoiava. Quando começamos a planejar o casamento, os pais dela jogaram a bomba do pré-nupcial. Lembro do pai da Sarah me chamando no escritório dele uma noite depois do jantar. Ele tinha aquele olhar sério, como se fosse me dar um conselho que mudaria a minha vida. Em vez disso, me entregou uma pilha grossa de papéis e disse, e isso é só uma formalidade, Matt. É para proteger o futuro da Sarah. Tenho certeza de que você entende. Eu não entendi e também não gostei nem um pouco. Me senti insultado. Por que presumiram que eu ia me aproveitar da filha deles? Eu mal ganhava $40.000 por ano naquele trabalho de ti. Mas eu tinha planos. Grandes planos. Queria provar meu valor, não só para eles, mas para Sarah e para mim mesmo. Mesmo assim, não queria causar problemas. Então levei os papéis para casa e os li com uma mistura de raiva e confusão. O pré-nupcial basicamente dizia que, se a Sarah e eu nos separássemos, eu sairia com nada além do que tivesse ganhado por mim mesmo. Nada do dinheiro da família dela, nenhum bem que ela herdasse. Nada. Era tudo sobre protegê-la, não sobre proteger nós dois. Eu odiei cada linha daquele contrato. Falei com a Sarah, esperando que ela me apoiasse. Mas ela disse, Matt, não é nada demais. É só papelada. Não muda o que eu sinto por você. Ela estava calma, mas eu percebia que se sentia dividida entre mim e a família dela. Eu não queria colocá-la nessa posição, então engoli meu orgulho e assinei. Disse a mim mesmo que isso não importava, porque eu não estava me casando com ela por causa do dinheiro da família. Olhando para trás, esse provavelmente foi meu primeiro erro em deixar os pais dela ditarem o tom do nosso casamento. Mas na época, achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que eles iriam acabar gostando de mim e que o pré-nupcial seria irrelevante, já que estávamos construindo uma vida juntos do zero. O casamento foi lindo, mas também um pouco estranho. Minha família e a dela não se misturaram bem. Meus irmãos e alguns primos apareceram com ternos emprestados ou comprados em promoção, enquanto o lado da Sarah parecia ter saído de um catálogo de clube de campo. Não houve drama, mas a diferença era visível. Depois do casamento, nos mudamos para um pequeno apartamento em Denver. A Sarah começou a dar aulas numa escola primária local e eu continuei ralando no meu emprego de TI. Aqueles primeiros anos foram difíceis, mas recompensadores. Orçávamos cada centavo, cozinhávamos em casa e economizávamos tudo o que podíamos. Os pais dela de vez em quando faziam comentários sobre nosso orçamento apertado, mas não nos importávamos. E estávamos felizes. Ainda assim, o pré-nupcial ficava lá, pairando no fundo da minha mente. Não que eu achasse que algum dia iríamos usá-lo, mas ele simbolizava algo mais profundo. Era como se a família dela nunca tivesse confiado em mim. Mesmo depois de eu me casar com a Sarah e começar a construir uma vida com ela. Toda vez que o pai dela fazia um comentário sarcástico sobre meu trabalho ou nossa situação financeira, aquilo doía. Eu me esforçava ainda mais por causa disso. Queria provar que estavam errados. Mas o pré-nupcial nunca desapareceu de verdade. Houve momentos, pequenos e passageiros, em que ele voltava à conversa. A mãe da Sarah fazia piadas sobre como tinham sido espertos ao me fazer assinar o contrato, e o pai dela mencionava isso quando falava sobre proteger os bens da família. Eles diziam com sorrisos, mas sempre soava como um tapa na cara. Mesmo assim, eu não dizia nada. Mantinha a cabeça baixa e focava na minha carreira.
Eu amava Sarah e não queria deixar que os pais dela estragassem o que tínhamos. Achava que, enquanto fôssemos felizes, o resto não importava. Mas agora, anos depois, consigo ver que aquele pré-nupcial era mais do que um documento jurídico. Era um lembrete de que a família dela não me achava suficiente. E conforme as coisas começaram a mudar em nossas vidas, aquele pedaço de papel se tornou o centro de uma tempestade que eu jamais imaginei. Depois de alguns anos ralando no meu emprego de TI, as coisas começaram a mudar. Mas não da noite pro dia. Foi mais como pequenas vitórias se acumulando até virarem algo maior. Eu tinha 27 anos quando tive minha primeira grande chance. Mas chegar lá não foi tão tranquilo quanto eu queria na época. Eu ainda trabalhava na empresa de TI em Denver. O salário não era ruim, mas também não era ótimo. Eu já estava na empresa há uns 4 anos e sentia que tinha batido no teto. Meu cargo era estável, mas não me desafiava, e não havia muito espaço para crescimento. Sabia que, se quisesse realmente evoluir, teria que correr riscos. Um dos meus colegas, o Jason, começou a falar sobre um bico que ele estava fazendo, freelancer de programação para startups. A princípio, achei meio suspeito, como se ele fosse acabar se esgotando tentando conciliar 2 empregos. Mas aí ele me mostrou o contra-cheque de 1 mês de trabalho como freelancer e meu queixo caiu. O cara estava ganhando o dobro do que a gente recebia no emprego fixo. Aquilo me fez pensar. Sempre fui bom em desenvolvimento web e resolução de problemas. Comecei a passar os fins de semana estudando linguagens de programação, aprendendo framework e mexendo em projetos paralelos. A Sarah achava que eu estava exagerando. Você já trabalha o dia todo, ela dizia. Por que tá se sobrecarregando? Mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que aquela era uma oportunidade. Depois de uns 6 meses fazendo freelance nas horas vagas, consegui um cliente que mudou tudo. Era uma startup de tecnologia pequena procurando alguém para desenvolver todo o sistema back-end. O pagamento era mais do que eu jamais tinha recebido num único projeto, e eles ainda ofereceram opções de ações como parte do contrato. No começo, não sabia se essas ações valeriam algo, mas tinha algo na visão da empresa que me convenceu. Resolvi arriscar. Pelos 12 meses seguintes, trabalhei como um louco. Continuava no meu emprego fixo, 40 horas por semana. Mas cada momento livre eu dedicava ao projeto da startup. Fins de semana, madrugadas, tudo. A Sarah não ficou muito feliz com isso. Ela me apoiava, mas dava para ver que estava frustrada por eu não estar tão presente como antes. Tivemos algumas brigas, na maioria pequenas, sobre eu perder o jantar ou ficar grudado no notebook quando devíamos assistir a um filme. Eu sempre dizia, só mais um pouco, prometo. Mas acho que nem eu acreditava mais nisso. E então aconteceu. A startup com a qual eu estava trabalhando foi comprada por uma empresa maior, e minhas ações dispararam de valor. Um dia eu estava mal conseguindo pagar a hipoteca e o carro, e no seguinte eu tinha dinheiro para quitar tudo e ainda sobrava uma boa reserva. Nunca vou esquecer a expressão da Sarah quando contei. Ela ficou chocada, no bom sentido. Mas acho que parte dela nem conseguia acreditar que era real. Aquele momento foi um divisor de águas. Pedi demissão do meu emprego de TI na semana seguinte, algo que eu sonhava fazer há anos. Meu chefe não reagiu bem. Tentou me fazer mudar de ideia, dizendo coisas como: você é um dos nossos melhores funcionários, Matt. Tem certeza que quer jogar isso fora? Mas eu já tinha certeza. Tinha planos maiores agora. A primeira coisa que fiz depois de sair foi levar a Sarah numa viagem surpresa para o Havaí. A gente falava disso há anos, mas nunca tínhamos dinheiro para ir. Aquilo foi meu jeito de mostrar que o esforço valeu a pena, e que eu não tinha esquecido da gente. Foi incrível, praias, pôr do sol, boa comida. Mas mesmo lá, eu não conseguia parar de pensar no que queria fazer em seguida. Percebi que adorava trabalhar por conta própria. A liberdade, o desafio, a sensação de controle. Era viciante. Foi aí que decidi abrir minha própria empresa. Usei o dinheiro da venda da startup para lançar um negócio de administração de imóveis. O setor imobiliário sempre me interessou, e eu via nisso uma forma estável de aumentar meu patrimônio sem ficar preso a um trabalho de escritório. Começar a empresa não foi fácil. Havia milhões de coisas que eu não sabia, desde a papelada legal até como gerenciar funcionários. Mas me joguei nisso da mesma forma como tinha feito com o trabalho de freelancer. Li livros, participei de workshops e contei com a ajuda de um mentor que conheci na época dos freelas. Aos poucos, as coisas começaram a fazer sentido. Quando eu completei 30 anos, minha vida já estava em um patamar que eu nunca teria imaginado poucos anos antes. A empresa de administração de imóveis que eu criei estava indo muito bem, melhor do que eu jamais esperava. Já tínhamos uma lista crescente de clientes, e eu consegui montar uma equipe confiável que cuidava da maioria das operações do dia a dia. Pela primeira vez na vida, eu não estava só sobrevivendo ou dependendo de cada salário. Eu estava confortável. Tinha orgulho de tudo que construí.
E achei que finalmente tinha conquistado o respeito da família da Sarah. Mas o que veio não foi exatamente respeito. Começou de forma sutil. O pai da Sarah, o Tom, começou a me ligar pedindo conselhos sobre investimentos. Parecia algo inocente. E aí, Matt, ele dizia. Tô analisando uma oportunidade de comprar um imóvel comercial no centro. O que você acha? No começo, eu fiquei feliz em ajudar. Achei que ele finalmente estava me enxergando como alguém que tinha provado seu valor e eu agradecia o reconhecimento. Mas então as perguntas começaram a ficar mais pessoais. Você acha que poderia investir comigo? Só para ajudar a dar o pontapé inicial, ele perguntou numa das conversas. Fiquei dividido. Por um lado, ele era da família e eu queria apoiar. Por outro, o negócio que ele descreveu me parecia arriscado. Disse educadamente que naquele momento eu não estava em posição de investir. Foi aí que notei uma mudança na postura do Tom. Ele não falou nada diretamente, mas ficou visível a frieza na próxima vez que nos vimos. A Sarah percebeu também e me perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu desconversei, dizendo, ele deve estar só estressado com as coisas do trabalho. Mas, no fundo, eu sabia que ele não tinha gostado da minha recusa. Enquanto isso, a mãe da Sarah, Diane, tinha o jeito dela de deixar tudo desconfortável. De forma casual, soltava comentários sobre como a vida estava cara, mencionando como era difícil manter o estilo de vida agora que o Tom estava semi-aposentado. Não somos mais tão jovens, Matt, ela dizia com um sorriso doce. Às vezes eu penso em como você e a Sarah têm sorte de ter uma base financeira tão sólida. Sorte? Aquela palavra me incomodava. Não foi sorte que me levou até ali. Foram anos de noites em claro, sacrifícios e muito trabalho duro. Mas continuei calado porque não queria criar atrito. As coisas ficaram mais sérias num fim de semana em que a Sarah e eu fomos jantar na casa dos pais dela. A refeição começou bem, bife e as conversas de sempre. Mas, com o tempo, o Tom trouxe o pré-nupcial à tona. Sabe, Matt, ele disse cortando o bife, estive pensando naquele acordo que fizemos você assinar quando você e a Sarah se casaram. Congelei. Não pensava naquele documento há anos. Para mim, era só uma formalidade feita para agradar eles, algo que não tinha mais importância. Achei que isso já fosse página virada. O que tem ele? Perguntei com cautela. Bom, você não acha que ele está meio ultrapassado agora? Quer dizer, olha o sucesso que você conquistou. Você construiu uma vida incrível para minha filha e eu respeito isso. Mas parece desnecessário manter esse documento agora, não acha? Olhei para a Sarah, que de repente ficou muito interessada no purê de batata. Estava claro que ela já sabia que isso viria. Não sei, Tom, respondi, tentando manter um tom neutro. Esse documento nunca foi um problema para nós. Por que mexer em algo que tem funcionado bem até agora? Diane entrou na conversa. É só que as coisas mudaram, Matt. Quando vocês se casaram, estávamos tentando proteger o futuro da Sarah. Mas agora que você está indo tão bem, parece que o pré-nupcial não faz mais sentido. Você é da família, afinal. Aí estava, a palavra, família. Era o jeito deles de fazer parecer que eu é que estava sendo irracional se não concordasse. Olhei de novo para Sarah, esperando que ela dissesse alguma coisa e me apoiasse, mas ela ficou em silêncio. E foi esse silêncio que mais me incomodou. Para ser sincero, não vejo motivo para cancelar isso, disse por fim. Não é como se isso estivesse afetando nosso dia a dia. Na verdade, é só um pedaço de papel guardado em alguma gaveta. O sorriso do Tom ficou tenso e a Diane lançou um olhar para Sarah como quem dizia, você pode fazer ele mudar de ideia? Mas ninguém insistiu mais no assunto. Naquela noite, no caminho de volta para casa, toquei no assunto com a Sarah. Por que você não disse nada lá atrás? Perguntei. Ela suspirou, olhando pela janela. Porque eu não quero ficar presa no meio disso, Matt. Você sabe como meus pais são. Eles só querem o melhor para mim. E quanto ao que é melhor para nós? Rebati. Esse é o nosso casamento, não o deles. O pré-nupcial nunca foi um problema entre a gente, então por que isso agora? Ela não tinha uma resposta boa. Apenas disse. Fala com eles, tá? Não se estressa com isso. Mas eu me estressei. E muito. Nas semanas seguintes, a pressão só aumentou. Tom e Diane continuavam arrumando formas de trazer o pré-nupcial à tona, sempre dizendo que era só uma conversa. A Sarah começou a ficar mais defensiva. Dizia coisas como: você não tem nada a perder cancelando isso. Foi aí que comecei a sentir que estava lutando em duas frentes, uma contra os pais dela, e outra contra a própria Sarah. Eu a amava, mas era difícil não sentir que ela não estava totalmente do meu lado. O ponto de ruptura foi quando a Diane me ligou numa tarde, enquanto eu estava no escritório.
Começou com conversa fiada, mas logo foi direto ao ponto. Matt, eu realmente acho que você devia considerar como isso parece, ela disse. Manter esse documento dá a impressão de que você não confia na Sarah, e isso não é justo com ela. Eu tinha chegado ao meu limite. Com todo respeito, Diane, respondi, essa não é uma decisão sua. A Sarah e eu estamos bem com as coisas como estão. Houve uma pausa. Então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Bom, se você está tão determinado a manter isso, acho que vamos ter que ver como a Sarah vai se sentir com isso a longo prazo. Não foi uma ameaça direta, mas com certeza soou como um aviso. Desliguei o telefone furioso. Aquela noite, contei para Sarah o que a mãe dela tinha dito. Ela não pareceu surpresa. Eles só estão preocupados comigo, Matt. Não querem fazer mal. Foi aí que percebi que aquilo não era mais sobre o pré-nupcial. Era sobre controle. Os pais dela sempre tiveram voz ativa na vida da Sarah, e agora estavam tentando estender esse controle a mim. Oi, pessoal, aqui é o Matt de novo. Primeiro, agradeço demais pelos conselhos e pelo apoio que recebi até agora. Sério, foi um choque de realidade. Escrever sobre isso me ajudou a enxergar tudo com mais clareza, e ouvir de pessoas que passaram por situações parecidas tem feito diferença. Então aqui vai o que está acontecendo. As coisas não melhoraram. Na verdade, a pressão só aumentou. A Sarah vem trazendo o pré-nupcial à tona com mais frequência, e não dá mais para ignorar o tom dela. Já não é só talvez devêssemos conversar sobre isso. Agora virou, se você confiasse em mim, você cancelaria. Tivemos algumas discussões sobre isso. A última esquentou quando eu falei, na lata. Isso não é sobre confiança, Sarah. É sobre os seus pais tentando nos controlar. Ela não gostou nem um pouco. Respondeu. Ou talvez seja sobre você não confiar em mim. Que tipo de marido mantém isso depois de tantos anos? Aquilo doeu. O pré-nupcial nunca foi um problema todos esses anos. Então por que agora, de repente, virou? A única coisa que mudou foi que os seus pais começaram a enxergar cifrões. Ela me chamou de paranoico, virou a resposta padrão dela agora. Foi quando percebi que precisávamos de uma conversa séria, sem distrações. Sugeri que fizéssemos uma viagem até a cabana que a gente costumava visitar. Um lugar tranquilo, à beira do rio, que sempre nos ajudava a nos reconectar. Achei que lá poderíamos, finalmente, conversar com calma, longe da sombra dos pais dela. A Sarah topou, mas o humor dela deixava claro que não estava empolgada. Quando chegamos, as coisas até começaram bem. A cabana estava igual eu lembrava, pacífica, isolada, o lugar ideal para limpar a mente. Na primeira noite, cozinhamos juntos, e por um momento tudo pareceu normal. Mas mesmo ali, no silêncio, havia uma tensão no ar que não precisou ser dita. Na manhã seguinte, decidi que era hora de rasgar o curativo. Estávamos sentados no deck, olhando o rio, e eu disse: Sarah, eu preciso saber o que está realmente acontecendo. Isso é sobre nós ou sobre os seus pais? Ela suspirou, sem nem tentar disfarçar o incômodo. Matt, isso é sobre nós. Meus pais não controlam o que eu penso. Sou eu quem está dizendo que o pré-nupcial não faz mais sentido. Eu não engoli aquilo. Vamos lá, Sarah, falei. Não vamos fingir que seus pais não estão por trás disso desde o começo. Foram eles que me fizeram assinar, e agora são eles que querem cancelar. E isso não é coincidência. Ela se virou para mim, com o rosto sério. Você está se ouvindo? Está agindo como se meus pais fossem os vilões aqui, quando tudo o que eles querem é o melhor para mim. Melhor para você? E o que é melhor para nós? Esse casamento não é deles, Sarah. É nosso. E eu não vou deixar que eles ditem como a gente resolve as nossas coisas. Foi aí que ela disse algo que fez meu sangue ferver. Talvez o problema não sejam eles, Matt. Talvez seja você. Talvez você esteja tão preso às suas próprias inseguranças que não enxerga o quanto isso é injusto comigo. Inseguro? Rebati. Você acha que eu sou inseguro porque não quero rasgar um acordo que os seus pais me obrigaram a assinar? O mesmo acordo que eles exigiram porque não confiavam em mim? Ela deu de ombros e disse: Bom, se você não consegue confiar em mim agora, talvez a gente nem devesse estar falando sobre um futuro juntos. Aquilo me atingiu como um tijolo, mas me recusei a deixar ela perceber. Uau! Então agora você está ameaçando ir embora só porque eu não cedi às exigências dos seus pais? Muito madura, Sarah. Não é uma ameaça, Matt, ela disse, com a voz fria. É só a verdade. Se você está tão obcecado com esse pré-nupcial, talvez nem me veja mais como sua parceira. Talvez esteja só esperando eu errar para poder sair com tudo. Foi o suficiente. Levantei, olhei bem nos olhos dela e disse:
Não vire isso contra mim como se eu fosse o problema aqui. Eu trabalhei pra caramba por tudo que a gente tem, e fiz isso sem um centavo de ajuda dos seus pais. Se alguém aqui devia questionar lealdade, sou eu. Ela apenas me encarou, em silêncio, e eu voltei pra cabana pra esfriar a cabeça. O resto da viagem foi um desastre. Mal conversamos, e quando falávamos, era tudo tenso. Quando arrumamos as coisas e voltamos para casa, estava claro que estávamos em páginas completamente diferentes. Tenho minha primeira sessão de terapia esta semana, e espero que me ajude a entender quais passos dar a seguir. No momento, me sinto no meio de um campo minado, tentando não explodir tudo. Eu amo a Sarah, mas essa situação está me fazendo questionar muita coisa. Se alguém já passou por algo parecido, gostaria de saber como lidou. Obrigado por lerem e por estarem do meu lado. Dia 2 Oi, pessoal. Gostaria de voltar com notícias melhores, mas as coisas foram de mal a pior. Estou num ponto em que nem sei mais se meu casamento pode sobreviver a isso. Tudo chegou ao limite na última quarta-feira, quando cheguei em casa e encontrei a família inteira da Sarah na minha sala de estar. Os pais dela, a irmã Amy, e até a própria Sarah, todos sentados como se fosse uma espécie de intervenção. Assim que entrei, o tom começou. Matt, estivemos conversando, e chegou a hora de resolver essa situação do pré-nupcial. Isso está destruindo a família e não podemos continuar vivendo assim. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A última vez que conferi, isso era sobre meu casamento, não um trabalho em grupo. Olhei para Sarah, esperando que ela intervisse e acalmasse a situação, mas ela apenas ficou sentada encarando o chão. Olha, disse, tentando manter a calma, já deixei claro minha posição. O pré-nupcial fica. Esse assunto está encerrado. Foi quando a Diane entrou na conversa. Matt, você está sendo irracional. A Sarah deu tudo de si nesse casamento, e tudo que você faz é tratá-la como se fosse descartável. Descartável? Retruquei. Passei os últimos anos construindo uma vida para nós enquanto lidava com a interferência constante de vocês. Com todo respeito, Diane, isso não é da conta de vocês. A Sarah e eu é que temos que resolver isso. Ela não recuou. Isso é asterisco da nossa conta quando afeta a família. Se você se importasse com a Sarah, veria que manter esse pré-nupcial está machucando ela. Antes que eu pudesse responder, o Tom disse algo que me gelou o sangue. Você não é o único com opções aqui, Matt. A Sarah merece estar protegida. E se você não consegue enxergar isso, talvez esse casamento não seja tão forte quanto você pensa. Soou como uma ameaça velada, e eu não ia engolir aquilo. Você está sugerindo, seriamente, que meu casamento depende de eu rasgar um documento legal que vocês me fizeram assinar? Isso é um absurdo, Tom. Que cara de pau. A sala ficou em silêncio depois disso. Vi a Amy, a irmã mais nova da Sarah, se remexendo desconfortável. Ela sempre pareceu a peça fora do lugar nessa família. Meio tímida e não tão envolvida nos dramas. Na época, não dei muita importância, mas olhando agora, eu devia ter percebido que algo estava errado. Acabei mandando todo mundo embora. Eu não ia ficar sentado sendo atacado dentro da minha própria casa. Sarah ficou, e tivemos uma das piores brigas da nossa vida. Ela me acusou de ser teimoso e egoísta, e eu disse que estava cansado de ser tratado como carteira por ela e pelos pais dela. A discussão esquentou tanto que ela saiu furiosa e disse que ia passar alguns dias na casa dos pais. Eu não a impedi. No dia seguinte, recebi uma ligação da Amy. Fiquei surpreso, porque quase não conversamos fora dos encontros de família. Ela parecia nervosa e perguntou se podíamos nos encontrar pessoalmente. Concordei, achando que talvez ela quisesse se desculpar pela intervenção ou oferecer alguma explicação. Quando nos encontramos numa cafeteria, Amy parecia que não tinha dormido. Ficava olhando por cima do ombro, como se tivesse medo de ser vista. Finalmente ela disse: Matt, ouvi algo outro dia e acho que você precisa saber. O que ela me contou me deixou atordoado. Aparentemente, Sarah e os pais estavam planejando algo pelas minhas costas há meses. Amy os ouviu conversando durante um jantar de família, quando achavam que ela não estava por perto. Eles disseram que o pré-nupcial tem que sumir antes da Sarah poder te deixar, disse Amy, com a voz trêmula. Disseram que é a única forma dela conseguir o que merece. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Me deixar? Por que ela iria querer me deixar? Amy hesitou, depois soltou a verdadeira bomba. Porque ela está saindo com outra pessoa. E os pais dela sabem, Matt. É por isso que estão forçando tanto o cancelamento do pré-nupcial. Eles acham que, se ela se divorciar de você com esse documento ainda válido, ela não vai conseguir nada. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Perguntei se ela tinha certeza, e ela assentiu. Eu também não queria acreditar, mas ouvi tudo.
Eles até falaram sobre como manipular a história para parecer que você é o vilão. Fiquei ali sentado, em choque, tentando processar o que ela estava me contando. Amy parecia genuinamente abalada, e dava para ver que ela não estava mentindo. Por que está me contando isso? Perguntei, finalmente. Ela suspirou. Porque isso não está certo, Matt. Você não merece isso. Sempre achei que você era um cara bom, e odeio como minha família está te tratando. Não quero fazer parte disso. Agradeci por me contar e prometi mantê-la fora disso. Depois que ela foi embora, fiquei ali sentado por horas, revendo tudo na cabeça. As longas noites de trabalho, as discussões sobre o pré-nupcial, a mudança repentina da Sarah, agora tudo fazia sentido. Quando cheguei em casa, comecei a revisar nossas finanças conjuntas em busca de algo suspeito. E lá estavam, cobranças que eu não reconhecia. Restaurantes, hotéis, até algumas joalherias. Ainda não confrontei a Sarah, mas comecei a reunir provas. Liguei para meu advogado e contei tudo. Ele me aconselhou a manter a calma e não tomar decisões precipitadas, o que é mais fácil dizer do que fazer. Agora estou tentando decidir meus próximos passos. Essa traição é de um nível que eu nunca imaginei. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas de uma coisa eu tenho certeza, o pré-nupcial vai continuar em vigor, e o meu respeito próprio também. Se alguém tiver conselhos sobre como lidar com isso, estou ouvindo. Obrigado por acompanharem tudo isso. Oi, pessoal, aqui é o Matt, voltando, espero, pela última vez. Toda essa situação foi uma bagunça inacreditável, mas finalmente consegui sair do outro lado. E posso dizer com toda certeza, é muito bom ter minha vida de volta. Depois de descobrir tudo com a Amy, que, aliás, é a verdadeira heroína dessa história, me organizei rápido. Meu advogado e eu trabalhamos como uma máquina bem afinada. As provas que eu tinha, a infidelidade da Sarah, os gastos suspeitos e até o envolvimento dos pais dela, tornaram o processo de divórcio quase ridiculamente fácil. Quando finalmente confrontei a Sarah, ela nem tentou negar. Chorou, se fez de vítima, e inventou todas as desculpas possíveis. Me sentia tão sozinha enquanto você trabalhava o tempo todo, ela chorava. Você se importava mais com seu trabalho do que comigo. Mas eu não aceitei. Disse direto. Ace, você não pode me culpar pelas suas escolhas. Eu estava me matando de trabalhar para dar pra gente uma vida que a maioria das pessoas só sonha. E você jogou tudo fora. No começo, ela tentou argumentar. Bom, talvez se você tivesse prestado mais atenção em mim, eu não teria precisado procurar em outro lugar. Essa doeu. Mas eu não deixei transparecer. Só disse. Você não precisava fazer nada. Você fez uma escolha. E agora vai ter que viver com as consequências. A expressão no rosto dela quando eu disse que já tinha entrado com o pedido de divórcio foi impagável. Ela tentou fingir surpresa, como se não pudesse acreditar que eu realmente fosse seguir em frente. Depois mudou de tom, implorando para eu reconsiderar. A gente pode consertar isso, Matt. Podemos fazer terapia, recomeçar, o que for preciso. Eu disse que não havia o que consertar. A confiança tinha desaparecido, e as ações dela falavam mais alto do que qualquer pedido de desculpas. Agora, vamos falar do pré-nupcial. Ah, aquele lindo e salvador documento. Graças ao contrato inquebrável que a própria família dela exigiu quando nos casamos, a Sarah saiu do casamento sem nada. Nem um centavo do meu dinheiro suado. Sem pensão, sem divisão de bens, nada. E com a infidelidade dela no pacote, ela nem tinha base legal para argumentar. Os pais, claro, ficaram furiosos. Diane me ligou várias vezes, deixando mensagens longas e raivosas dizendo que eu estava arruinando a vida da Sarah e que eu deveria ser a pessoa madura. A ousadia dessas pessoas, né? Eu nem me dei ao trabalho de responder. Meu advogado me orientou a documentar tudo, caso eles tentassem alguma coisa. Mas, felizmente, eles recuaram rápido assim que perceberam que não tinham nenhum poder sobre mim. Não demorou para eu descobrir o verdadeiro motivo pelo qual estavam tão desesperados para cancelar o pré-nupcial. Acontece que a situação financeira do Tom e da Diane não era tão boa quanto pareciam demonstrar. Os negócios deles estavam sangrando dinheiro há anos, e eles mal estavam conseguindo manter a cabeça fora d'água. Aquele estilo de vida luxuoso que ostentavam? Só fachada. Quando a Sarah voltou a morar com eles, as rachaduras na imagem perfeita começaram a aparecer. Ela passou de viver na nossa linda casa para dormir no antigo quarto de infância. Adeus roupas de grife, dias de spa e jantares caros. Pelo que soube, todos estão lutando para manter as aparências. Mas é só uma questão de tempo até que o castelo de cartas desmorone. E não vamos esquecer o outro cara. Aquele com quem ela achou que ia sair por aí vivendo um conto de fadas. Pois é, ele sumiu assim que as coisas começaram a desandar. Amy me contou que ele era um namorador em série, sem a menor intenção de se estabelecer.
Estava só enrolando a Sara por diversão. E quando percebeu que ela não tinha acesso ao meu dinheiro, deu no pé. Então lá estava ela, sem emprego, sem dinheiro, e presa com os pais, que nem podiam mais ajudá-la como antes. Karma, né? Achei que aquilo seria o fim. Mas claro que a Sara não conseguiria deixar pra lá. Algumas semanas depois que o divórcio foi finalizado, ela apareceu no meu escritório sem avisar. Minha assistente tentou impedi-la, mas a Sara forçou a entrada. Estava abatida, o cabelo bagunçado. Vestia roupas velhas e amassadas, com um olhar desesperado nos olhos. Matt, ela disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu cometi um erro. Por favor, preciso que você me perdoe. Me encostei na cadeira e fiquei olhando para ela por um momento. Parte de mim queria rir da audácia, mas, na real, eu só me sentia esgotado. Sara, a gente já passou por isso. Você não cometeu apenas um erro. Você fez uma série de escolhas que destruíram o nosso casamento. Perdão não conserta isso. Ela tentou todas as táticas possíveis. Pediu desculpas, culpou os pais, prometeu que mudaria, e até insinuou que queria reatar. A gente pode recomeçar, Matt. Eu faço o que for preciso para consertar tudo. Mas não havia a menor chance de eu voltar. Sara, você não apenas me traiu. Você planejou me deixar tentando levar junto tudo o que construí com esforço. Isso não é amor, e definitivamente não é algo que eu possa perdoar. Quando percebeu que eu não ia ceder, ela ficou com raiva. Você vai se arrepender disso, Matt. Vai acabar sozinho, e vai perceber que afastou a única pessoa que realmente se importava com você. Apenas balancei a cabeça e respondi. Sara, você não se importava comigo. Você se importava com a vida que eu proporcionava. Agora vai ter que se virar sozinha. Chamei a segurança para escoltá-la para fora, e essa foi a última vez que a vi. Desde então, minha vida tem sido muito mais tranquila. A Amy e eu ainda mantemos contato. Ela se desculpou novamente pelo comportamento da família, mas sinceramente, nem precisava. Foi a única que teve coragem de fazer a coisa certa, e sempre vou ser grato por isso. Quanto a Sara e aos pais, ouvi dizer por aí que as coisas estão ficando ainda piores financeiramente. Parte de mim sente pena da Amy, porque ela ficou presa no meio disso tudo. Mas quanto ao resto, eles fizeram a própria escolha, agora tem que lidar com as consequências. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é a importância de manter firme a sua posição. As pessoas vão tentar se aproveitar de você, te manipular e te fazer sentir culpado para que você faça o que é melhor para elas. Mas, no fim das contas, você precisa cuidar de si mesmo. Para quem aí está lidando com sogros tóxicos, um parceiro duvidoso ou simplesmente preso numa situação que não parece certa, confie no seu instinto e defenda o que é certo. Não é fácil, mas vale a pena.